Nesse vídeo, eu vou fazer uma análise de alguns pares que estão em regiões que eu acredito que podem ser interessantes para a semana de 30 de junho a 4 de julho de 2025. Aqui, eu não tenho intenção de te dar sinal de compra ou de venda, mas sim te mostrar um estudo que você pode utilizar como um parâmetro para comparar com as suas próprias operações. Inclusive, se você não tem um plano de trading, eu sinto muito te dizer, você está fadado a ser a perder dinheiro no mercado financeiro, né? Não vai conseguir gerar resultado no longo prazo. Tem que ter plano de trading para que você possa operar de forma eficiente, tá? E o que eu quero te mostrar aqui nesse canal, que já tem mais de 1.100 vídeos públicos, desde 2011, trazendo conteúdo para você aqui na internet, o que eu quero te trazer é exatamente essa forma de pensar o mercado que pode te ajudar a entender um pouco mais, talvez pensar uma estrutura para o teu plano de trading, tá bom? Seja muito bem-vindo, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito e vamos para a tela onde eu quero te mostrar essa análise. Vou dividir essa análise em dois vídeos. Eu gosto de trazer o vídeo tranquilamente, né? Explicar algumas coisas, etc. Então, para não ficar muito longo, tá bom? No vídeo de hoje, eu vou te falar de alguns pares. Vamos para a tela, aqui estamos. Vou começar pelo CAD-CHF. A gente consegue ver, primeira coisa, uma coisa importante aqui, que eu acho que é importante ressaltar, é que análise técnica é uma das muitas formas de nós pensarmos, negociarmos no mercado financeiro, tá? Não é, a única, nós temos várias formas. Análise macroeconômica, ela pode trazer uma outra visão para a mesma situação. Aqui eu vou fazer uma análise técnica, buscando compreender a confluência de fatores do que está acontecendo em vários elementos e também entendendo como que essa análise ela pode se transformar em um parâmetro de possível direção para a semana seguinte. A ideia a ideia é trazer para você uma análise onde você possa pensar, bom, dentro dessa análise, que se fizer sentido para você, posso então procurar ou priorizar uma direção no mercado. Cara, acho que o mercado vai subir, então beleza, então vou priorizar por possível compra. O mercado vai cair, vou priorizar por possível venda e assim por diante, tá bom? Então, essa é a ideia. CAD-CHF é o primeiro que está na lista. Tenho alguns indicadores, eu quero te falar especialmente desse indicador aqui de baixo, que eu desenvolvi, chamado Trend Cycle. Esse indicador me ajuda a entender qual é a idade da tendência. Tá? Eu descobri, depois de muitos anos olhando para o mercado, que as tendências elas costumam ter mais ou menos a mesma idade. Quando o mercado pega uma direção, tá, boa parte das vezes, a tendência tende a se desenvolver por um período de tempo. E esse indicador me ajuda a entender isso. Tá? Esse indicador, o que ele mostra para mim? Quando ele está nessa cor verde, esse histograma que está na cor verde dessa cor, significa que a tendência está na fase 3 de baixa, nesse caso. Então aqui nós temos fase 1, fase 2 e fase 3. O que é a fase 3? É a penúltima fase antes da fase que seria a fase final, certo? É certeza isso, Diógenes? Não, porque nada é certeza no mercado financeiro, nem na vida, tá? Mas a gente consegue pensar em aproximadamente 75, 80% das vezes, o mercado geralmente chega até a fase 3, entrando um pouco na fase 4. Vou te mostrar isso em um período menor, que vai dar para a gente ver um pouco mais rapidamente. Aqui, por exemplo, ó, é fase 3 de alta. Essa cor, esse azul, que veio depois da fase 3 de alta, uma estrutura de baixa. Tá? Vamos voltar um pouco mais. Aqui, fase 3 de baixa. O que veio depois da fase 3 de baixa? Um movimento de alta. Então, geralmente o mercado, aqui ó, fase 3 de baixa e fase 4. O que veio depois? Um movimento de alta importante. Tá? O que mais? Aqui temos ó, fase 3 e fase 4. O que aconteceu? O mercado lateralizou e fez uma retração. Não chegou a inverter a tendência, não chegou a inverter, mas ele fez uma retração relevante aí. Tá? E assim a gente consegue observar. Aqui também chegou na fase 3 de baixa. Aqui chegou, ó, esse verde, fase 3 de baixa, o mercado fez uma retração. Okay? Aqui chegou na fase 3 de alta e depois ele fez uma queda importante. Portanto, quando o preço o indicador está mostrando para mim fase 3 de baixa, como é o caso do CAD-CHF gráfico diário,
eu tenho uma percepção de que muito provavelmente o mercado deve começar a fazer um movimento de alta a seguir, tá? Somado a isso, o que mais que nós temos? Nós temos uma região de suporte muito bem marcada, com possível fundo duplo no gráfico diário. Isso já me dá duas informações juntas que nós temos fase 3 de baixa somado a suporte no gráfico diário. Temos um suporte bem marcado. Fase 3 mais suporte. Possível fundo duplo no gráfico diário. Isso já me dá uma percepção de que talvez o CADS-HF, ao longo da semana que vem, ele pode fazer um movimento de alta. Se a gente olhar para um período gráfico de 4 horas, por exemplo, a gente vai conseguir observar esse fundo duplo que está bem marcado. Ó. Aqui, suporte, e aqui, suporte com aspecto de falso rompimento. E agora temos algumas possibilidades dentro do CADS-HF, caso você queira levar em consideração essa análise que eu estou fazendo, tá? Para você priorizar a possível direção de compra, nesse caso aqui do CADS-HF, ok? Quais são as possibilidades? Vou te falar de alguma delas. Considerando que nós temos fase 3 de baixa no gráfico diário, considerando que temos um fundo duplo no gráfico diário, fundo duplo e fase 3, tá? Considerando que temos aqui uma fase, um ponto de suporte no gráfico de 4 horas também, existem algumas possibilidades. A primeira possibilidade que eu vejo é o preço conseguir romper para cima da máxima. Essa aqui seria mais agressiva, tá? A entrada mais, assim, realmente mais agressiva. O preço conseguir romper para cima da máxima desse candle, o último candle, né, da semana, esse aqui, ó. Se o preço conseguir passar para cima da máxima desse candle, considerando que esse candle já tocou no ponto de suporte do gráfico diário, já mostrou falso rompimento em H4, então a partir daqui a gente consegue pensar em possibilidade de um rompimento desse ponto, pode abrir espaço para movimento de alta no CADS-HF. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que nós temos, essa aqui é um pouco mais conservadora, mas também acaba se posicionando não tão bem, tá? É o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Uma linha que está bem inclinada aqui e que vai aparecer perfeitamente no gráfico de 1 hora. Então, olha só, o que nós temos? Aqui já temos uma confluência muito legal. Temos linha de tendência de baixa no gráfico de 1 hora. Lembrando que esse suporte é um suporte que vem lá do gráfico diário. Fundo duplo no gráfico diário. Também é um fundo duplo em H4. E o que nós podemos observar é falso rompimento desse ponto no gráfico de 1 hora. E aqui no gráfico de 1 hora, o indicador Trend Cycle também me mostra a fase 3 do movimento de baixa. Fase 3 do movimento de baixa, ou seja, possível alta. Então, uma outra forma de entrada pode ser caso o mercado consiga fazer o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Ó, rompeu, retração, aqui possível compra no CADS-HF ao longo da semana que vem, de 30 de junho a 4 de julho, tá? Olhando só pelo gráfico de 1 hora, a gente já consegue observar como o mercado tocou na zona extrema aqui, fez uma pequena retração, tocou na zona extrema, mais uma pequena retração, tocou na zona extrema junto fase 3, cara, tem uma chance de movimento de alta. Eu consideraria muito melhor, né, uma entrada mais tranquila, né, mais conservadora aí, o rompimento da linha de tendência de baixa. Rompeu, voltar para cá, aqui próximo da região do rompimento, em H1, no CADS-HF, aí sim, possibilidade de compra, tá? Considerando, é claro, o gráfico diário, toda essa análise, né? Gráfico diário, 4 horas e até gráfico de 1 hora. E aí, a partir desse ponto de suporte no gráfico de 1 hora, ele mostrar para a gente possibilidade de continuação e tendência de alta no CADS-HF. Outro par que está na mira é o EuroCAD, que também está... ele é um grande correlato do CADS-HF, tá? São inversamente correlacionados, boa parte do tempo eles movimentam de forma invertida. Aí a gente consegue observar como ele fez um movimento de alta importante. Aqui ele não está na fase 3 de alta, nesse caso, tá? Mas ele já está bem próximo da zona extrema. Deixa eu te mostrar isso aqui. Ele está bem próximo da zona extrema, aqui, ó, nesse ponto. E além disso, ele também já tem uma estrutura de alta antiga e que pede por uma retração mais condizente. E aqui está o ponto principal. Desde 2020, aqui, essa é a região mais importante do CADS-HF. Deixa eu colocar no gráfico semanal que você vai ver melhor. Aqui, ó.
Deixa eu deixar essa linha um pouco mais fácil de ver. Ó, esse ponto, deixa eu só verificar como é que tá no vídeo. Ok. Isso aqui é o ponto de resistência mais importante lá de 2020, tá? Resistência importante, aqui muito importante. E agora, essa semana, a gente pode observar como ele foi lá em cima e mostrou um primeiro toque nessa região de suporte, de resistência. Eu, particularmente, não acredito, né, em um rompimento disso aqui, pelo menos não em um primeiro momento, tá? Ele já deixou esse candle aqui na quinta-feira, mostrando aqui entrada de força vendedora, rejeição de força vendedora. E o candle da sexta que ele fez um falso rompimento para cima, mas ele não conseguiu fechar acima da máxima do candle anterior, da máxima da quinta. Então já mostrou para a gente aqui uma certa rejeição. Para esta semana, de 30 de junho a 4 de julho, eu vou aguardar que ele faça talvez o rompimento passar para baixo da mínima desse candle, ó. Isso aqui é o candle de quinta e o candle de sexta. Ele passar para baixo, pode entrar em estrutura de baixa, mostrando para a gente rejeição da região de resistência no gráfico diário e semanal. Tá? Isso fica bem evidente, principalmente considerando que essa região de resistência vem lá de 2018, por aí. Deixa eu ver aqui no gráfico mensal, que a gente já vai ter uma ideia. 2018, exatamente. É a máxima desde 2018, tá? A máxima de 2018 no gráfico semanal. E também, deixa eu colocar mais para trás, aqui, ó, a gente consegue ver, tirar minha cara da frente aqui, né? Então aqui a máxima de 2018 é muito tempo, né? E agora o mercado está tentando. Será que ele vai romper? Pode ser que sim, mas nesse primeiro momento eu vejo que tem chance dele fazer uma retração e eu aguardaria que ele passasse para baixo da mínima desses dois últimos candles aí, mais especificamente esse ponto amarelo que eu marquei, tá? Para possível venda. Ok? CAD-CHF, EuroCAD também está na mira. Outro que me interessa bastante é o GBP-CAD, também tem correlação, né? A gente falou do dólar canadense, perceba. Falamos do CAD-CHF, EuroCAD e agora GBP-CAD, tá? Também está nessa região de resistência muito importante do gráfico diário. A gente consegue ver como ele está próximo de máximas aqui, né? Bem relevante mesmo. Tá, o preço mais alto desde 2016, então 9 anos aí, é o preço mais alto. E agora, na quinta-feira, ele mostrou esse candle aqui, ó. Esse candle mostrando rejeição. O candle seguinte não conseguiu passar para cima da máxima. Cara, se ele conseguir passar para baixo da mínima desse candle aqui, no gráfico diário, tá? Ele pode mostrar rejeição da força vendedora e talvez entrar em estrutura de baixa no GBP-CAD. E o último par desse vídeo que eu quero falar com você é o USD-CHF. O USD-CHF está, nesse momento, acabou de tocar entre quinta e sexta-feira, naquilo que eu chamo de zona extrema. É basicamente um indicador que me mostra, né, quando o mercado toca na zona extrema, tem boa chance dele fazer uma retração. Aqui, ele acabou de tocar na zona extrema, deixando um pouco de indecisão. E possível movimento de alta no USD-CHF, acredito que pode acontecer, especialmente se ele inverter, se ele conseguir romper essa estrutura que tem no gráfico de uma hora, por exemplo, ao longo da semana que vem. Se ele romper com força, esperar ele voltar para cá, talvez esse ponto pode funcionar como suporte, a partir daqui ele juntar força para subir, fazer uma retração um pouco maior, tá bom? Basicamente é nisso que eu queria te trazer nesse vídeo. No vídeo de amanhã, eu vou trazer uma análise também de outros ativos que estão em regiões de interesse para a semana de 30 de junho a 4 de julho. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo. Lembrando que de segunda a quinta-feira nós temos sessões de trading ao vivo e análise do mercado aqui no nosso pré-market a partir das 8 horas da manhã. Você está convidado. Venha, traga dúvidas, perguntas e comentários. Será um prazer poder te ajudar no que eu puder. Um abraço, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo para continuar a nossa análise de final de semana. Um abraço, até mais.